Ok, muito boa noite. Aqui estamos nós mais uma vez, pela graça do nosso Deus, para um tempo, uma palavra de Deus aberta. Seja muito bem-vindo, você que vai nos assistir nessa noite pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site. Seja muito bem-vindo. Hoje, quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023. Amém? Ok, vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença conosco. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Queremos te agradecer por esse dia que o Senhor fez e queremos colocar diante de ti, ó Pai, a família do pastor Arturo, lá em Lima, Peru, a Blanca, o Marcos, o Arturo filho, a Alexandra. O Senhor possa visitá-los, consolar o coração de cada um deles, no nome glorioso de Jesus, ó Pai. O Senhor abençoe os irmãos da igreja em Lima, cada um deles de maneira especial, consolando os corações deles, no nome glorioso de Jesus. Muito obrigado por esse dia, obrigado por essa noite. Espírito Santo, tenha liberdade de falar aos nossos corações, Senhor, nessa noite, por favor. Te amamos, te adoramos, te damos a honra, a glória e o louvor agora e eternamente. Amém. Amém? Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Jeremias diz o seguinte, ele falou: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Sabe, amados irmãos, nós todos, de uma maneira ou outra, estamos vivendo dias difíceis em nossas vidas. Momentos que nós não esperamos, que nós não planejamos, né? Circunstâncias que nos pegaram, né, de surpresa, e nós muitas vezes ficamos impactados, chocados, com momentos que nós não esperávamos em nossas vidas. Olhamos muitas vezes para os nossos problemas, para as nossas circunstâncias, e muitos de nós ficamos desanimados. E muitos, não são poucos, que estão vivendo uma desesperança no dia de hoje. Sabe? Não sei se você entende isto, mas como podemos viver uma desesperança numa época onde nós temos tudo disponível para nós? Às vezes não compreendemos o porquê de muitas coisas acontecem em nossas vidas. Olhamos para os nossos problemas e nos desanimamos. Olhamos para nós mesmos e muitos de nós ficamos pior. Por quê? Não conseguimos ver uma saída para as dificuldades. Jeremias, aqui o povo de Israel, de Judá, tinha sido levado cativo para a Babilônia. E aqui em Lamentações, o profeta vem lamentando, né? E aqui ele fala: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E a pergunta para nós nesta noite é: o que pode nos dar esperança? O que nos poderá dar esperança? O que nos pode dar esperança é que a obra está consumada. A obra está concluída, terminada. Jesus Cristo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz.
para nos salvar. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Ele abriu mão de todas as coisas por amor a você, por amor a mim. Não compreendemos todas as coisas, mas sabemos que Deus compreende. E Deus nos guia debaixo das suas vistas, de acordo com Salmos 32, versículo 8. Jesus é a nossa esperança. Em Romanos capítulo 15, Paulo disse o seguinte, versículo 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, a palavra de Deus, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha o que Paulo disse. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha, na vida de muitos de nós, nesse exato momento, falta paciência. Por natureza, somos impacientes. Queremos todas as coisas se resolvendo ao mesmo tempo, ao mesmo momento, né? Queremos um pirlim-pim-pim e uma mágica, e as coisas se resolvem, mas cada problema, cada situação que vivemos tem um processo para ser resolvido. E nesse processo de ser resolvido, Deus está operando em nós e através de nós para que possamos tomar a decisão correta no momento certo e lá na frente nós olhamos para trás e falamos, uau, Deus me livrou, Deus foi comigo. E nós temos as promessas de Deus. Tudo que foi escrito neste livro chamado Bíblia, composta pelo Velho Testamento e Novo Testamento. Paulo diz tudo que foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, para termos paciência e consolação por meio das Escrituras, a fim de que tenhamos esperança. Olha, amados irmãos, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Nós queremos trazer à nossa memória o que pode nos dar esperança, mas às vezes nós somos teimosos, ficamos trazendo à nossa memória coisas que não são para ser trazidas. Problemas do passado, fracassos, erros, decisões erradas, tomadas no passado. Muitos de nós sepultamos em nossas memórias essas coisas do passado, e quando achamos e quando pensamos que é momento de sofrer, nós vamos lá na nossa memória e ressuscitamos essas coisas e trazemos para os dias atuais e nos fazem sofrer. Deus disse, do seu passado eu não lembro mais. Isaías 43, 25. Se Deus não lembra, por que nós lembramos? Porque somos teimosos em ficar lembrando do nosso passado, dos erros e fracassos do passado. o apóstolo Paulo disse em Filipenses 3,13, ele diz o seguinte, para o nosso ensino, para a nossa instrução, Paulo disse, Filipenses 3,13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. É uma disciplina.
mental, para que as nossas emoções não sejam atingidas e vivamos introspectivos, e vivamos, sabe, com a nossa autoimagem negativa. Nós precisamos ter uma disciplina mental de deixar o passado no passado. Paulo diz, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão adiante de mim. A obra está consumada. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança e o que pode nos dar esperança é que Jesus Cristo consumou a obra no Calvário. Por meio da obra de Jesus, nós temos a garantia de vida eterna. Nós podemos viver uma vida com paciência, com humildade, com mansidão, hoje e agora. Paulo, aqui em Filipenses 3,13, estava sendo acusado, de que no passado ele estava perseguindo os cristãos. Ele foi conivente com a morte de Estevão. Ele segurou as vestes daqueles que apedrejavam Estevão. E os judaizantes estavam acusando Paulo. Olha, você fez isso, você fez aquilo no passado e agora está falando de Jesus. Como é isto? E Paulo disse, uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão adiante de mim. É simples, sim, simples. Esqueço-me do que passou, dos erros, dos fracassos do passado, das palavras que nós falamos que não devíamos ter falado, que machucou ou machucaram pessoas à nossa volta. Deixe e avance para o que está diante de você. O que está diante de você nessa noite? O que está diante de mim? Talvez uma situação difícil que necessita de convicções para tomar uma decisão. Nós precisamos buscar aconselhamento na palavra de Deus. Provérbio diz que um dos homens mais sábios do mundo, chamado Salomão, escreveu Provérbios. E sabe o que ele falou? Na multidão de conselhos, há sabedoria. Então, devemos buscar aconselhamento na palavra de Deus. Há sabedoria, há esperança para cada um de nós. Jeremias disse, em Jeremias 17, Jeremias diz o seguinte, vejamos. Jeremias 17, Jeremias diz o seguinte. Vou ler para os irmãos. Jeremias 17, Jeremias disse, bendito, versículo 7, Jeremias 17, versículo 7, o mesmo Jeremias que escreveu Lamentações, que disse, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ele disse aqui em Jeremias 17, 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Este homem, ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Este homem é como uma árvore plantada junto às correntes das águas. E mesmo no tempo de sequidão, mesmo no tempo de problema, ou de situação difícil, ou de momentos que não espera, ele continua dando fruto. No ano de sequidão, ele continua com as folhas verdes. Por quê? Porque ele confia no Senhor, a sua esperança está no Senhor, seu Deus. Quero trazer à memória o que pode me dar, o que pode nos dar esperança, é que a obra está consumada. Jesus consumou, por meio de Jesus,
nós temos a garantia de vida eterna. Por meio de Jesus Cristo, nós temos, sabe, as promessas de Deus para as nossas vidas, que nos consolam nos momentos difíceis, como está escrito em Romanos 15, versículo 4. Muitas vezes perdemos tanto tempo olhando as circunstâncias, olhando os problemas. Salmo 115, o salmista diz o seguinte, versículo 1 a 3, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Deus está ciente de cada situação que você e eu estamos passando nesse momento. Deus está ciente. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Tudo está nu e patente aos olhos de Deus. Deus não é pego de surpresa. Mas Deus, às vezes, permite uma situação em nossas vidas para que nós voltemos nossos olhos para Ele e confiemos nele, esperamos nele. Miqueias disse, Miqueias 7, 7. Miqueias falou o seguinte, Miqueias capítulo 7, versículo 7, Miqueias diz o seguinte. Miqueias capítulo 7, versículo 7. Miqueias disse, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. E o meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. Ó, para quem você está olhando nesses dias? Para o quê? Se é para a sua circunstância, para o seu problema, você está equivocado. Se eu estou olhando para o meu problema, eu estou equivocado, porque o meu problema vai falar comigo que não há solução. Mas se eu estou olhando para Deus, esperando nele, eu sei que o impossível que está diante de mim tornará possível, porque para o nosso Deus não há impossibilidades. Eliú disse para Jó, em Jó 37, 14. Para, Jó. Stop. Para, Jó. E considere as maravilhas de Deus. Mas quando nós estamos administrando os nossos problemas, é tão difícil parar e considerar as maravilhas de Deus. O inimigo quer que nós ficamos perdendo tempo com os erros e fracassos do passado, para impedir-nos de viver o agora com paz, com segurança, com esperança. Está entendendo isso? Você não sabe? Está matutando aí? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que pode nos dar esperança nessa noite? As promessas de Deus na palavra nos dá esperança. As misericórdias do Senhor que renovará e renovarão todos os dias das nossas vidas, de acordo com Lamentações capítulo 3, versículo 23. As misericórdias do Senhor não têm fim, renovam cada manhã, nos dá esperança. O que nos poderá dar esperança? O amor incondicional de Deus, nos tratando com graça, com mais graça e misericórdia, com perdão, nos direcionando, cuidando de cada um de nós, suprindo as nossas necessidades. Isso nos dá esperança. E onde está escrito isto? Na palavra de Deus, que nos consola. O que poderá nos dar esperança nessa noite? Em Romanos 15, versículo 13. Romanos 15, versículo 13, está escrito. Romanos 15, versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos
de esperança no poder do Espírito Santo. Olha, que o Deus da esperança, que é o nosso Deus, que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer uma morte horrível na cruz do Calvário, em nosso benefício, para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos ter uma viva esperança. Ele ressuscitou dentre os mortos. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, vou ler para os irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus está vivo e vive em nós. E um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. A obra está consumada. O perdão já foi dado na cruz do Calvário. O amor de Deus por nós é uma realidade nesse momento, nesse exato momento, nessa exata hora, minuto e segundo. O amor incondicional de Deus é uma realidade na vida de cada um de nós. Ele está cuidando, Ele está perdoando, Ele está nos direcionando, Ele está, sabe, nos dando o fôlego da vida para que possamos, sabe, viver intensamente no dia de hoje, sendo uma bênção nas mãos dEle, sendo usado para a glória dEle. Então, nós somos convidados por Jeremias, em Lamentações 3, a trazer à nossa memória o que pode nos dar esperança. As promessas de Deus, o amor de Deus, as misericórdias do Senhor, a graça do nosso Deus, nos dá esperança para caminhar no dia de hoje. E uma das promessas está escrito em Isaías 41, versículo 13. Deus disse: não temas, eu te ajudo. Não tenha medo, eu te ajudo. Não tenha medo, eu estou contigo, por onde quer que andares. Jesus disse: todo aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora, em João 6,37. Jesus disse em Mateus 28, 20, eu estarei convosco até o fim. Jesus disse em João 10, 26 a 29, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém e nada neste mundo poderá arrebatá-las das minhas mãos, diz o Senhor Jesus. Isso nos dá esperança de que não estamos sozinhos, entregue ao nosso próprio destino. A palavra de Deus nos dá esperança de que Deus está nos guiando hoje e agora debaixo das suas vistas, de acordo com Salmos 32, 8. A palavra de Deus nos dá esperança de que um dia, muito em breve, Jesus voltará e aqueles que são salvos terão um encontro especial com Ele. Fomos regenerados para uma viva esperança. Não é isso que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3? O que pode nos dar esperança hoje é que, seja o que for que estejamos passando no momento, não estaremos sozinhos, não estamos sozinhos, e nós, com os olhos focados em Jesus Cristo, nós vamos prevalecer, porque Ele batalhará conosco as batalhas das nossas vidas. Foi assim com Josafá, foi assim com Ezequias, e é assim conosco. O Senhor batalha as nossas batalhas. Nós precisamos focar nossos olhos nele e confiar nele, porque Jeremias disse: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Se você focar no seu problema, você vai ficar sofrendo,
deprimido, vai ficar angustiado, vai ficar, sabe, introspectivo, vai ficar escondido nos quartos da sua casa. Mas se você olha para Deus, Ele vai te dar um ânimo novo, porque a palavra de Deus nos vivifica em Salmo 119, versículo 50, e nos dá esperança, nos dá um ânimo novo, uma energia nova para seguirmos em frente, deixando o passado para trás e avançando para o que está diante de cada um de nós. Com Ele, com nosso Deus, nós iremos prevalecer em nome de Jesus. Então, tudo isso pode nos dar esperança, as promessas de Deus reveladas na sua palavra. Por isso, Paulo disse em Romanos 15, 4, que eu li no início, né, ele disse, Romanos 15, versículo 4, Paulo disse, pois tudo quanto outrora foi escrito na palavra, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da esperança e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Sejamos pacientes, amorosos, sejamos humildes, mansos, disponíveis nas mãos de Deus. Seja servos, seja disponível para servir uns aos outros. Não olhe para você mesmo, não fique tentando se proteger, porque você vai acabar se estribando no seu próprio entendimento, como Salomão disse em Provérbios 3, versículo 5. Confie no Senhor, agrade-te do Senhor, agrada-te do Senhor, agrada-te do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus diz, agrada-te de mim. Em Salmos 37, versículo 3 e 4, confia no Senhor, alimenta-te da palavra, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37, versículo 3 e 4. Deus disse em Jeremias 29, 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você acredita? Você acredita na palavra de Deus? Você confia em Deus? Então, isso vai te dar esperança. Vai nos dar esperança para prosseguirmos a nossa caminhada de cabeça erguida, deixando o que para trás ficou e avançando para o que está diante de nós. Voltemos em Lamentações 3 para a gente terminar nessa noite. Lamentações 3. Versículo 21. Quero trazer à memória o que pode nos dar esperança. Todas essas promessas que eu acabei de falar nos dá esperança para seguirmos em frente. Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Jeremias disse no versículo 57, Lamentações 3, versículo 57, Jeremias disse para Deus, de mim te aproximastes no dia que eu te invoquei. O Senhor me disse, não temas, não tenha medo, não tenha medo. Jesus disse para Jairo, em Marcos 5, Jesus disse para Jairo, quando todos falaram que a filha dele estava morta, a filha de Jairo, Jesus disse para Jairo, não temas, crê somente, não tenha medo, Jairo, crê somente. E foi com Jairo, sabe, é um versículo mais lindo da palavra de Deus, que a Bíblia fala que Jesus seguiu a Jairo. Em todas as passagens, as pessoas estavam seguindo a Jesus, mas naquele momento que anunciaram para Jairo que a filha dele estava morta, de 8 anos. 8 ou 12? 12 anos, estava morta. Jairo, imagina um pai receber uma notícia dessa. Jesus disse para Jairo, não temas, não tenha medo, acredite, crê somente. E o versículo fala que Jesus seguiu a Jairo. Jesus seguiu a Jairo, né? No capítulo 5 de Marcos, né? Versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê
somente. Não temas, crê somente. Acredite, crê somente. 12 anos, versículo 25, tá, Elaine? Jesus seguiu a Jairo. E Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Imagina a alegria de Jairo de receber sua filha curada, viva e curada nos seus braços. Não há impossíveis para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Isso nos dá esperança, as promessas de Deus. Qual é o seu problema hoje? Talvez você ache que é impossível. Eu quero dizer para você, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Sejamos como Jairo, que acreditou, que confiou nele e teve um grande milagre na sua frente. Mas não sejamos como Tomé, em João 20. Tomé disse, se eu não ver Jesus, depois que Jesus ressuscitou, se eu não ver Jesus, não pôr a mão lá nas feridas, eu não vou acreditar. E que Jesus disse para Tomé? Não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, não sejamos incrédulos, mas crentes que confiam em Jesus Cristo, que confiam no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que confiam na palavra de Deus, que alimenta a nossa fé, que nos faz andar em novidade de vida, de acordo com Romanos capítulo 6, versículo 4, que nos faz mais que vencedores em um tempo, sombrio, em um tempo de perseguições, em um tempo de problemas e mais problemas. Deus nos faz mais que vencedores. Em Cristo Jesus, nós já somos mais que vencedores. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que pode nos dar esperança é que a obra está consumada. Temos livre acesso a Deus. Temos livre acesso às suas promessas. E temos a presença de Deus juntamente conosco no dia que se chama hoje. E no momento que vivemos o agora. Amém? Amém? Se você está nos assistindo nessa noite, se você ainda não tem certeza da sua salvação, preste atenção. Não desliga, não pare, não mexe com qualquer outra coisa. Preste atenção no que eu vou falar contigo. A Bíblia fala que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós. Mas Deus nos viu e nos amou com amor eterno. Religião não salva ninguém. Pastor não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. O único que salva é Jesus Cristo. O único. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Jesus disse, João Batista, quando viu Jesus, João 1,29 disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi na cruz, pensando em você, pensando em mim. Jesus orou por você. Há 2000 anos atrás, Jesus orou por você e orou por mim. Ele disse, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os preserve do mal. Não peço somente por estes, mas por aqueles que vão crer em mim por meio da sua palavra. Ele estava pensando em você, ele estava pensando em mim. Ele orou por nós. Ele morreu a nossa morte na cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus. Paulo disse, em Romanos 10, versículo 9, Paulo disse, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você precisa confessar Jesus como Salvador. Efésios capítulo 2, versículo 8, está escrito, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de obras, é dom de Deus. Então você e eu, nós só precisamos acreditar no que Jesus fez na cruz por nós, morrendo a nossa morte, pagando um preço pelos nossos pecados, que foi o sangue derramado na cruz. E simplesmente convidar Jesus para entrar em nossos corações. Não é mudar de religião, não é parar de fazer o que gosta, é acreditar que ele consumou a obra. Em João 1,12 está escrito, a todos quanto receberam Jesus Cristo, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você gostaria de ter a certeza da vida eterna, neste momento, ore comigo. Onde você está?
e como você está. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos e ora. Fala assim com Deus. Fala assim, Pai, Deus, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu entrego a minha vida nas suas mãos, Jesus. Por favor, entre no meu coração e me salva. Me dá uma nova vida, um novo começo. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram. Toda culpa, toda condenação, todos os erros, todos os fracassos, toda a nossa velha vida ficou para trás. Temos um novo começo. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Em 2 Coríntios 5,17. Em 1 João 5, versículo 11 a 13, fala que agora você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, eu convido você, sabe, a entrar em contato comigo. Seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, seja pelo nosso site. Fale conosco, ou WhatsApp. Fala, pastor, eu orei contigo recebendo Jesus como meu Salvador. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém? Que possamos ter uma noite, um final de semana abençoado, que Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as nossas vidas, e que nós possamos deleitar nas promessas de Deus, porque elas nos dá esperança para seguirmos em frente de cabeça erguida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.